Obrigado, Ronaldo. Agora vocês estão vendo como a diferença. Então, deixe-me dar também mais 2 exemplos para nós continuarmos sobre isso, ainda talvez tirando alguma dúvida. Entre os Carajá, aqui no Mato Grosso, aqui no Brasil, né? Os Carajá não têm um momento de criação e nem um criador. Não entendem que existe um momento de criação ou um criador, seja pessoal ou impessoal, envolvido. A mitologia Carajá diz que era um povo que vivia dentro da água, dentro do rio. E num certo momento lá, eles descobriram que havia uma porta que poderia sair daquele mundo para esse nosso mundo. E alguém descobriu aquela porta e pegou sua família e passou, saiu de lá para cá. Então essa é a história dos Carajá. Eles viviam antes dentro da água, dentro do rio, e saíram de lá e vieram viver aqui nesse mundo. E a vida deles piorou aqui. Então eles têm ainda uma certa ideia messiânica de que um dia eles vão voltar para dentro da água. Então não existe criador, não existe criação, não existe uma expectativa de céu ou inferno, nada disso, apenas de voltar para a água. Como é que a gente comunica o Evangelho, a história de um Deus criador, de um momento da criação, de uma pessoa criada, de uma queda, de uma necessidade de volta? Entenderam? Perceberam isso? Então essa é a questão, a grande necessidade de entendermos como eles pensam. Caso contrário, o nosso ensino, quando entrar na mente deles, vai entrar misturado com o que já tem lá. A mensagem perde o valor ou ela assume uma outra realidade. A mensagem é modificada e ela perde o valor dela. Para os Carajá, até hoje, durante 60 anos de ministério missionário entre eles, pasme, eles deram o nome do Deus da Bíblia de Deus Xu. Deus Xu é vamos dizer assim, um ajuste, né, da palavra Deus, que virou Deus Xu, né? E é esse o nome que eles têm ouvido nos ensinos e tal, durante todo esse tempo. Mas conversando com um Carajá, se você pergunta para ele, quem é Deus Xu? Ele vai falar, é o Deus dos brancos. Eles continuam até hoje separando. O Deus dos brancos é o Deus dos brancos. O nosso Deus não existe Deus aqui. É o Deus de vocês, essa história é de vocês. Não, aceita Jesus para ir para o céu? Não tem céu, todo mundo vai para o lugar onde que é bom, lá é melhor do que aqui, para todos eles. Qual o valor do Evangelho? Pregado na base de um criador, de uma criação, vamos dizer, de imediato, não é? Eu tenho dito que a porta de abordagem, aquele momento, ou aquele evento, ou aquele fato cultural que nos ajuda a entrar com a mensagem, ele não é o ponto de partida, ou seja, ele não é a base. Para o Zoé, meu povo, por exemplo, eles acreditam num criador e numa criação. É uma excelente porta de entrada, não é? Mas o criador Zoé é ausente. Ele criou, foi-se embora e nunca mais voltou. Ele não interfere e não age na vida deles. Então eu vou apresentar para eles um Deus baseado na história e na mitologia deles. Esse Deus para eles será ausente, não faz parte da nossa vida. Esse é o Deus da Bíblia. Então por isso a gente tem que entrar por algum lugar que ajude, facilite a compreensão, porém temos que voltar atrás, temos que começar do começo. Então, eu tenho dito assim, entra pela porta apropriada e volta para o início e constrói. Constrói a compreensão deles desde o início. Eles precisam entender que há um Criador e uma criação? Sim ou não? Precisam. Mas se eu começar com isso, eles vão entender? Essa é a questão. A mensagem seja compreendida, ela seja relevante para que a intenção deles seja presa, cativa para aquilo que eu vou ensinar. Ok? Então, os Zoé dizem assim, há muito tempo atrás, o nosso Criador, ele fez a gente e depois ele foi embora, nunca mais voltou. Mas existe uma outra mitologia que diz que esse Criador um dia voltará. E ele disse que quando ele voltar, ele vai curar os doentes e ressuscitar os mortos. Conversando com eles, um deles perguntou para mim assim, e falou para mim assim, e nós achamos que ele nunca mais voltou até hoje, porque vocês lá, os brancos, vocês prenderam ele lá, só para vocês. Não deixaram ele voltar para cá. E aí alguém perguntou, você conhece ele? Você já viu ele por lá? Naquela hora, minha cabeça fez assim, o que eu faço agora? O que eu digo? Eu não consegui ainda falar tudo, né? Falei, bom, eu vou usar isso aqui como um trampolim. Eu disse, sim, eu conheço ele, o Criador. Sabe por quê? Principalmente porque quando eles dizem nosso Criador, eles usam o pronome nós inclusivo. Vocês vão aprender isso com Paulo, mais, né? Em algumas línguas existe o nós inclusivo e o exclusivo.
Se eu disser, nós dois conversando, eu disser, hoje nós vamos pescar, né? E eu usar o inclusivo, sou eu e ela e todos nós. Se eu usar o exclusivo, sou eu e ela e ninguém mais. Eles usam o pronome nós inclusivo, quando eles falam do Criador, nosso Criador. Significa o quê? Que na mentalidade deles, o Criador deles é também o nosso, é o mesmo. Só que eles não o conhecem direito, mas é uma porta, não é? Então, entrando por aqui, eu disse, eu conheço ele. Eu já ouvi por lá, sim. Só que eu ainda não sei contar para o Itz, querido, então conta para nós onde ele está, como ele é, o que ele está fazendo, e aquele monte de perguntas. Eu falei, bom, eu não sei ainda dizer tudo isso, né? Eu estou aprendendo. Aí alguns, para animar a gente, diziam assim, não, você está falando bem, conta logo, a gente quer ouvir. Do meu lado, né? Sempre sábio, né? Diz assim, mas ainda fala como criança. Então, eu não sei falar direito ainda, então eu preciso que vocês me ajudem. Eu vim aqui para contar para vocês a história do Criador que vocês não conhecem. Eu quero que vocês me ajudem, eu preciso aprender a falar bem. E, gente, daquele dia em diante, pelo tempo que estivemos na aldeia, sempre tinha alguém na minha casa, de manhã cedo, de noite, qualquer hora, chegava lá e dizia, Carlos, vou te contar umas histórias aqui para você aprender mais rápido, para você poder contar para nós. Sempre tinha alguém querendo ajudar, tá bom? Vamos para frente? Diga, meu irmão. Sim? Nós usamos como agência, né? Trabalho com a Missão Novas Tribos, então como agência nós temos um método de evangelismo que chamamos de método de evangelismo cronológico. Então a gente começa do zero e vai até o fim. Nós não começamos no meio, nem ali para frente, começamos no zero. No princípio, Deus. Deus, sua pessoa, seu caráter, personalidade. Então, em cima disso, a gente constrói, através da história bíblica. E a pergunta é, mas não tem um Deus, não tem Criador, não tem criação? A gente começa por aqui, é relevante? Essa história é relevante para eles? Será que eles não vão entender? Bem, essa aí é a história de vocês, não é a nossa. Então, talvez a saída seja não começar por ali, mas começar por uma porta de entrada comum, não é? Que una as duas histórias. E aí você ganha confiança, a atenção deles para uma história que é comum e os leva para trás no início. Algo que vocês não conhecem, eu vou contar para vocês o que vocês não sabem. E aí começa a construir. E sim, a gente usa o método do ensino bíblico cronológico, aplicando, em cada lição do ensino, aplicando os conhecimentos linguísticos e culturais que eu tenho, para corrigir aquilo que tem que ser corrigido na mentalidade deles com o ensino da verdade. Tá bom? Vamos lá. Então, heranças que vimos até agora... Heranças de agrupamento e dispersão. A próxima são as heranças de relacionamento interpessoal. Agora está dando para ver melhor, né? Então, agora eu preciso da ajuda de vocês. Alguém lê para a gente? Então, a pergunta é, nessas heranças de relacionamento interpessoal, como eles se relacionam entre si, com outros povos, não é? Com outros grupos, isso pode influenciar a nossa comunicação do Evangelho? De que jeito? Então, aqui no seu livro, na página 109, tem uma pequena ilustração aqui, que Ronaldo conta, acerca do trabalho entre os Concomba. Dá uma olhadinha aí comigo, página 109. Todos têm o livro aí? Tá bom, página 109. Eu vou ler aqui, vou tentar ler aqui, nem sei se eu consigo ler esses nomes aqui em Concomba, mas vamos tentar, né? No universo Concomba Bimonpel, por exemplo, há diversas categorias humanas que são regidas, cada uma delas, de acordo com as regras rígidas não escritas. Entre os Bigpapalm,
que são considerados gente, estas estão apenas os próprios Concomba Bimumpel. Os Bicalba, outras tribos, você está percebendo? Tem um chamado aqui que é gente, eles se consideram gente. Outras tribos já não são gente, são outra classificação, tá? E os Bicalja são homens brancos, ainda outro tipo de coisa que não necessariamente é gente, tá? Não povoam de fato o universo dos relacionamentos. Então, esses tipos diferentes de coisa, estou chamando coisa para não dizer pessoa, o universo Concomba, o universo que inclui gente, pessoas, tem uma designação. As outras tribos têm uma outra denominação que não é necessariamente gente. E os não indígenas, os brancos, ainda uma terceira designação, que nem se sabe o que seja, né? Os Zoé têm a mesma ideia. Conversando com eles, eu perguntei, vocês são Zoé, não são? Eles falaram, nós somos Zoé. E Zoé significa gente de verdade, tá? Aí eu perguntei, e eu, sou Zoé? Eles falaram, não. Assim, meio relutante, né? Não, você não é Zoé. Eu perguntei, então o que é que eu sou? Aí ficou um silêncio, né? Aí olhávamos para os outros. Aí alguém falou, da currada. Essa expressão da currada, com essa ênfase, ele está dizendo literalmente, não faço ideia. Não sei o que você é, não. Sei que você não é Zoé. O que você é, eu não faço ideia. Então, de que forma isso pode afetar o nosso relacionamento com eles e afetar a maneira como eles ouvem a mensagem? Estava dizendo aqui para uns irmãos que estavam aqui na frente ainda agora, que a gente pode ser considerado pelo povo como um deles, como um aparentado, como um de perto ou um de longe. E dependendo de como eles veem isso, os parentes têm um certo grau de confiabilidade, não é? De aceitabilidade, os vizinhos um grau menor e os de fora nenhum. Onde é que você vai se encaixar nisso? Onde é que o Senhor Jesus vai se encaixar nisso? Porque eles vão encaixar em algum lugar. No seu relacionamento com eles, vão te encaixar em algum lugar. Quando você apresentar o Senhor Jesus para eles, vão encaixá-lo em algum lugar. Então, olha o que aconteceu aqui, ó. Entre aqueles que povoam esse universo, os Bicpacpaun, há os Ntetib, não sei nem se eu estou lendo isso direito, que são parentes de sangue a quem se perdoa quase tudo. Seriam pessoas do mesmo clã. Os Natib são clãs próximos, associados debaixo de uma mesma tribo, entretanto, não próximos o suficiente para que lhes seja permitido matar ou ser morto, sem ser morto, e roubar sem ser exposto vergonhosamente a todos. Então, vou parar aqui, só para você perceber que essa questão de relacionamentos interpessoais, como é que eles veem isso, como é que isso funciona, pode sim interferir, tanto no nosso relacionamento com eles, como também na compreensão da mensagem. Deu para ver isso, gente? Digam sim, que bom, né? Tá joia, vamos para frente? Mostrar para vocês aqui um pouquinho dessa coisa de parentesco, né? Alguém aqui já trabalhou com análise ou traçando, fazendo um mapa de parentesco de um grupo? Alguém? Então, o parentesco, irmãos, dentro da antropologia missionária, ou seja, dentro da busca da compreensão para a comunicação, é algo que tem sido muito negligenciado. O estudo do parentesco vai nos mostrar quem são essas pessoas e quem é o que para quem. Tá bom? Quem é o que para quem. Aqui dentro desse mapinha de parentesco que vocês estão vendo, não vou tentar aqui dar uma aula de estudo de parentesco, mas só para vocês terem uma ideia, os triângulos são homens, as bolinhas são mulheres, tá bom? E aquele pretinho lá, tá vendo? Que está em negrito lá, ele é o nosso ego. A gente pega alguém, uma pessoa, e a partir desse alguém, que vamos chamar de ego, a gente começa a traçar o mapa do seu parentesco. Então, olhando para cima de ego, eu vou me referir ao ego, você já sabe quem é o negrito lá, tá? Olhando para cima de ego, quem são seus pais? O nome dele é Júlio, né? Dá para ver? Não dá não, né? Dá para ver quem são seus pais? São aquele homem e aquela mulher com um sinal de igual no meio, em cima dele. Ok? O marido, a esposa, aí desce uma linha para ego, não é? Tem uma linha lateral que une ego a dois outros homens, não é?
Então, esses dois outros homens aqui unidos a Ego são o que dele? Irmãos. E Ego é casado com quantas mulheres? 2. E ele tem 2 filhos com uma delas. Tá bom? Percebeu isso? Agora, olha lá em cima, na primeira geração, lá em cima, ascendente. Aquele homem lá, que é o pai do Júlio, ele também tem outra esposa. Tá vendo? O homem lá, que é pai do Júlio, tá vendo? Pai e mãe do Júlio. Ele também, ele é casado com essa mulher que é mãe do Júlio e é casado com outra mulher que tem também filhos. Percebeu? Deu para entender o que está acontecendo ali? Então, ali em cima, no meio, aquele homem que está no meio mais alto, ele é o pai do Júlio com esta mulher. Ou com esta aqui, né? Ele é o pai do Júlio com esta mulher. Mas ele tem um outro casamento que também tem filhos. Viu isso? Então, com aquela outra mulher lá, ele tem um homem, um filho e uma filha. E o seu filho também tem 2 esposas. Uma falecida, ó. Tá vendo? Uma morreu, né? Falecida. E com essa mulher que faleceu, ele tem 2 filhos. Aí agora você pergunta, quem é o que para quem aqui? Quem é o que para quem? No relacionamento, no parentesco, não é? Para alguns grupos, como o nosso, na nossa cultura, por exemplo, eu devo obediência, eu sou ensinado, eu sou corrigido aos meus pais, meu pai e minha mãe, ok? Qual a autoridade, qual o nível de autoridade que o irmão do meu pai tem sobre mim? A gente chama de tio, né? A maneira como chamamos, como tratamos, mas qual é o relacionamento que há entre mim e ele? Pode ser ele ou pode ser outra pessoa, que na nossa cultura também nós chamamos de padrinho, não é? Não digo necessariamente na cultura evangélica, mas na cultura cristã brasileira nós temos aqui o padrinho. Se o tio é o mesmo, padrinho, então é uma coisa só. Mas se o padrinho é um e o tio é outro, quem tem mais autoridade sobre mim? Depois do meu pai? Meu padrinho. Em outras culturas, o pai biológico não necessariamente é quem tem mais autoridade sobre o filho ou sobre os filhos, mas o irmão do pai. O irmão do pai é chamado de pai também. E ele tem autoridade de pai. Isso é só um exemplo, né? Então, há muita outra coisa que se pode dizer. O estudo do parentesco, traçar esse mapa de parentesco a partir de um ego, pega alguém ali, uma pessoa, traça o seu mapa de parentesco de gerações ascendentes e gerações descendentes, e você vai identificar as pessoas. Daí você vai dar os termos de referência, como o ego chama cada um deles. Como é que ele chama a irmã, como é que ele chama o irmão, como é que ele chama o filho da irmã ou a filha da irmã e assim por diante. Daí você vai começar a pensar, depois dos termos de designação, você vai começar a pensar em qual é o relacionamento que eles têm. Entre os Apinagé, aqui no norte de Tocantins, tem o pai, tem a mãe, tem os primos, etc. Mas tem alguém ali que é o responsável, dentro do parentesco, alguém que é o responsável pela disciplina. Não é o pai, não é a mãe, não é o tio, não é a tia, é uma pessoa dentro do seu parentesco. E a definição disso me escapa, não sei quem é, eles é que sabem. Mas essa pessoa é a única pessoa que tem autoridade de disciplina sobre aquela pessoa. Então pega o Joãozinho aqui, não é? E a gente vai achar em algum lugar no parentesco dele, essa pessoa que tem autoridade de discipliná-lo, chamar a atenção dele. Nem o pai, nem a mãe, nem muito menos alguém de fora pode fazer isso. Isso inclui o pastor, inclui o missionário. Se eu quero, vamos dizer que o Joãozinho aqui está sendo evangelizado, né? E aí, por alguma razão, acontece um atrito tal, ele me ofende, ou alguma coisa acontece de errado, ele pode ser corrigido? Pode, mas por quem? Só pelo, vamos chamar de padrinho? Só por esse padrinho, ninguém mais pode. Se alguma outra pessoa entrar nessa área de disciplina, essa pessoa será rejeitada sumariamente e está certo. Tem que rejeitar mesmo, porque só tem uma pessoa dentro do seu parentesco que tem essa autoridade. Agora imagine isso na igreja. Ele já entendeu o evangelho, ele creu, ele é crente, está na igreja Apinagé agora, e ele está precisando de disciplina. Quem é que vai fazer essa disciplina? Que talvez não seja crente ainda. Você é o missionário, o pastor, seja lá o que você está fazendo, né? Você não tem autoridade cultural, social de discipliná-lo, de chamar a atenção, não tem. Se você fizer isso, ele vai embora, nunca mais ele vai te ouvir.
E você criou um atrito com o povo. Então, entender o parentesco, como ele funciona, também é muito importante. Eu quero sugerir aqui alguns livros para você, pelo menos esses 3 aqui. Diga. É uma questão a ser decidida, né? Se ele entende, então isso seria uma porta aberta para que mude o padrão cultural. Mas se o povo não entende, o que isso vai produzir? Temos que avaliar isso com cuidado. Sim, meu irmão. Boa pergunta, né? Alguém tem resposta para ele? A questão, irmãos, é que cada lugar, cada povo, cada trabalho, cada contexto é o seu contexto. E a gente vai ter que entender como é que vamos agir, o que vai fazer lá. Não dá para a gente... Algumas fórmulas gerais assim existem, mas não dá para a gente decidir tudo aqui, né? A questão importante é você entender o princípio de que nós precisamos entender essas heranças de relacionamento. Isso inclui, de grande medida, o parentesco. Então, esses 3 livrinhos aí, que eu tenho e conheço, estou sugerindo para vocês. Um deles fala os domínios do parentesco. O outro, as estruturas elementares do parentesco. E, por último, esse aqui que eu quero, talvez, chamar mais a sua atenção, Manual para Análise do Parentesco. É um livrinho antigo, mas é muito bom. É o que a gente usa para fazer essa análise do parentesco. Tanto traçar um mapa de parentesco, como fazer a análise dos relacionamentos ali. Ok? Heranças de agrupamento e dispersão. Segunda herança foi heranças de relacionamento interpessoal. Bom? Eram 3, não era? Qual é a terceira? Heranças de religiosidade. Aqui nós queremos encontrar alguns elementos, poucos elementos fundamentais, principais, dentro de um universo de coisas da cultura religiosa desse povo. Tá? Então, vamos ler aqui. Alguém pode ler para a gente? Então, essas heranças de religiosidade sugerem para nós alguns assuntos, alguns temas que são fatos ou assuntos de maior relevância dentro da religiosidade do povo, historicamente falando, que vem para eles como história religiosa. Tá? O que existe na mentalidade desse povo em termos de religião, são as heranças de religiosidade. Dentro de uma gama enorme que poderíamos tirar aqui, de elementos, de assuntos, nós escolhemos alguns deles, os mais fundamentais, os mais importantes, para entendermos essa ligação, ia dizer possível, mas necessária, que existe entre esses 3 elementos aí, ó, a persona alfa, o ponto alfa e a gente. A relação que existe dentro da religiosidade social. Ok? Então, são essas as ideias que vamos buscar a princípio. Deus, existe a ideia de Deus, e aqui quero inserir um pensamento que é meu, tá bom? Uma ideia que eu tenho desenvolvido aí ao longo do tempo, observando, acompanhando algumas culturas do Brasil. A ideia de um Deus, literalmente Deus, supremo, maior, acima de todas as coisas, um Deus soberano, é praticamente inexistente, não existe. Então, quando a gente diz assim, mas os índios têm seu Deus, o Deus dos índios, etc., essa ideia praticamente não existe. Existem o que podemos chamar de deuses, mas, na verdade, são seres espirituais, tá bom? Seres espirituais que têm uma gama enorme de diferenças de personalidade, de categoria, de capacidade, de relacionamento com o povo, etc., mas Deus, literalmente, é muito raro. Então, é muito difícil que a gente consiga usar o nome, a personalidade de um ser espiritual para dizer esse aqui é Deus.
Até porque a ideia de um Deus soberano, supremo, não existe. Tá? Mas existe, queremos saber o que é que existe. Só dizer assim, não, não existe, não é o suficiente. Queremos saber o que é que existe. Segundo, pecado. Existe a ideia de pecado? Ou seja, quebra de relacionamento que traz consequências. Existe essa ideia de erro e acerto? A ideia de moral. Eles têm essa visão, essa compreensão de que há uma quebra, uma possibilidade da quebra de relacionamento. Terceira, condenação. Se existe queda, existe quebra de relacionamento, existe algum resultado disso aí, em termos de condenação, aqui terrena e, quem sabe, futura, na vida futura? Queremos saber se isso existe, tá? 4, salvação. Existe a ideia de salvação? Já falei para você sobre os Carajá, né? O Carajá, ouvindo uma história que enfatiza salvação, vai dizer, é bom para vocês, porque a gente não precisa disso. Ninguém aqui precisa de salvação. Não existe criação nem criador. Portanto, não existe queda, não existe erro moral, não existe necessidade de acerto e nem de resgate. Está vendo? É um problemão, né? Próximo, pureza. Existe a ideia de pureza, de santidade, ou vice-versa, né? Existe a ideia de sujeira, de imundícia, tanto física como espiritual, principalmente. Existe essa ideia? E por último, conflitos. Existem conflitos que podem acontecer tanto no nível horizontal como no nível vertical, seja no aquém como em relação ao além, conflitos gerados por alguma situação, tipo desobediência, tipo erro moral. Existe essa ideia de conflito? Então essas aqui são apenas essas 6 sugestões vamos chamar isso aqui de colunas, né? Básicas daquilo que é a religiosidade do povo, que nós queremos entender por enquanto. Por que eu digo por enquanto? Porque nós vamos lá na frente, quando entrarmos na abordagem pneumatos, lembra disso? Ali nós vamos estudar a religião como um todo de forma mais profunda, bem mais profunda. Então a gente vai buscar essas coisas aqui lá no fundo, de verdade, vamos mergulhar nessas coisas para entendê-las. Sim. Se existe a ideia de um ser que merece adoração, então provavelmente haverá adoração. Se não existe a ideia de um ser pessoal, mas apenas de uma força impessoal, digamos, né? A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Então a ideia de adoração fica inexistente. Adorar, por exemplo, o que seria uma força impessoal? Um exemplo rápido. Essa aí que vocês estão pensando. A energia elétrica é uma força? É uma pessoa? Não. Ela existe? Se não acredita, põe o dedo ali que você vai saber, né? Ela existe, mas não é uma pessoa, é uma força. Então, dá para ter algum tipo de adoração com uma força elétrica? A energia elétrica? Porque adoração, penso eu, né? Talvez estou errado, adoração sugere um relacionamento pessoal, né? Parece para mim. Na grande maioria dos casos, se não todos que eu tenho visto, a adoração se refere à personalidade e não à impessoalidade. Tá joia? Vamos para frente? Eu vou passar isso aqui porque nós vamos fazer depois um retorno aqui para um exercício. Então nós já vimos na dimensão ética acerca da culturalidade. Dentro de culturalidade nós falamos de 3 heranças. Quais foram novamente? Herança? Herança de agrupamento e dispersão. Segunda, heranças de relacionamento interpessoal. E por último, heranças de religiosidade. Ok? Então vamos passar para o próximo assunto agora, que são os reguladores. Lembra que eu falei disso? Na dimensão ética? Então, em reguladores sociais, inicialmente nós vamos tratar daqueles que organizam a sociedade. Reguladores sociais, aqueles que organizam a sociedade. Irmãos, vou repetir. Tudo que eu vou mostrar aqui, ler de forma mais rápida, superficial, né? Você tem no seu livro, no seu texto mais aprofundado. Então é importante que você leia depois com calma. Quem sabe logo mais, quando for para casa, né? Você não vai fazer nada entre meia-noite e 6 horas, então você pode ler o seu livro. Tá bom? Vamos lá? Em primeiro lugar,
reguladores sociais que organizam a sociedade, os universais. Há duas maneiras de pensar nesses universais. As categorias antropológicas, com isso quero dizer aquilo que é comum a toda a humanidade. Tá bom? Antropologicamente falando, estamos pensando naquilo que é comum à raça humana sobre a Terra, qualquer que seja o grupo e todos os grupos. Então, temos aí um grupo de 8 pontos de assuntos ou elementos que você vai encontrar na humanidade como um todo. São eles: produção material, organização social, organização econômica, organização política, controle social, enculturação ou ensino de cultura, arte e divertimento e cosmovisão ou visão de mundo. Em todas as culturas da Terra você vai encontrar esses 8 pontos. Agora, se você olhar para cada um deles individualmente, você pode dizer que cada cultura da Terra tem uma produção material diferente. Mas todos têm produção material. Perceberam? Cada grupo tem uma organização social diferente, mas todos têm organização social. Ok? Então, agora olhando para, não de uma maneira antropológica, pensando no ser humano como um todo, olhando de uma perspectiva etnológica, pensando em cada povo, em cada grupo, em cada raça, a gente tem algumas outras coisas que são consideradas universais. Alguém pode ler para nós? Pois bem, então, esses universais aqui agora, etnologicamente falando, são aqueles universais de cada grupo, tá bom? Dentro desse grupo específico com o qual nós estamos trabalhando, nós queremos descobrir quais são os elementos universais ali, o que todo mundo compartilha. Todo mundo naquele povo compartilha dessa mesma questão aqui. Então, as reações emocionais, os comportamentos sociais e as soluções práticas são exemplos, tá bom? Ok? Alguma pergunta? Eu vou para frente. Diga. Uma cultura que não tenha religião? Eu nunca ouvi falar. Vai entrar depois, né? A gente vai falar sobre a religiosidade, ele vai entrar ali também. Mas sim, eu nunca ouvi falar de um povo que não tenha a sua religiosidade de algum tipo, tá? Diversos tipos diferentes, mas sim tem religiosidade. Sim, com certeza. A pergunta foi, o fato de que há religiosidade em todos os povos sugere a ideia do sagrado? Sim. A nossa querida presidente, ou presidenta, como ela queira, né? Ela, nesses dias, nos ensinou que existem o Homo sapiens e a mulher sapiens, né? Não é verdade? Tanto o Homo sapiens como a mulher sapiens estão por aí, né? E, fenomenologicamente falando, né, pensando em religião, os estudiosos têm chamado o homem, de uma forma geral, de homo religiosos. Significa dizer que todo homem é religioso. Em algum nível, de alguma maneira, mas todo homem sobre a Terra é religioso. E por que isso? Porque todos nós viemos de uma base, de um início religioso, onde havia um relacionamento com o invisível, um relacionamento com o sobrenatural. Todos nós viemos dali, ou não? Sim, né? O que daí para frente se desenvolve é por conta da queda, né? Por conta da invenção da cabeça do homem. Mas a base, a ideia de que existe o sagrado, existe o invisível, está lá em algum lugar, ela vem do início.
porque Deus mesmo colocou isso aqui, não é? Paulo diz isso aos Romanos, né? A ideia de que Deus existe no coração do homem porque Deus colocou lá. Só que o homem caído se afastou de Deus e hoje ele procura Deus. E nessa procura ele inventa o quê? Religiosidade. Tá bom? Tudo bem. Segundo, alternativas. Abaixo dos universais, o que não é para todos, existem as alternativas. O que são elas? As alternativas são práticas ou comportamentos que podem ser aceitos pela sociedade, embora fujam do senso comum. Possam quebrar alguns paradigmas. Envolve normalmente iniciativa e aprendizado. Alguns exemplos. Alguém resolve no lugar onde todo mundo anda a cavalo, alguém resolve andar de bicicleta. Não é? Que mudança é essa? É uma mudança de material, né? Que envolve pouca coisa, possivelmente, envolve pouca coisa de social, de moral, tá bom? É uma mudança significativa. Todo mundo anda a cavalo. E cavalo tem que comer, cavalo tem que ser cuidado, bicicleta não. Então, quem começa a andar de bicicleta muda de vida, né? Tá bom? Outro exemplo, usar cabelo curto onde todos usam cabelo comprido. Isso aqui já não é uma mudança tão simples mais, né? Usar cabelo comprido como o meu, onde todo mundo usa um cabelo curto como o do Cássio. Vocês não conhecem o Cássio? Não conhecem o Cássio, gente. É um colega especial, né? Mas vocês iam saber a diferença entre o meu cabelo comprido e o dele curto, né? Isso pode trazer uma quebra de paradigma, inclusive moral, não é? Não é? Pode ser uma quebra um pouco mais séria, um pouco maior. E por último, tomar banho dentro do rio, quando ninguém entra no rio. Eu estou usando um exemplo, o Zoé aqui também. Os Zoé não entram no rio, porque existe um universo de seres espirituais que habitam na água. Então eles não entram na água, tem medo. Então essa quebra de paradigma aqui vai envolver religião, vai envolver crenças fundamentais. É uma quebra muito mais séria. Está vendo? Então, são alternativas que podem variar em grau de dificuldade, grau de problema para serem aceitas, mas são alternativas. Tá bom? Que fogem do universal. Mais uma. Cremos ser relevante observarmos a presença ou não de alternativas no grupo estudado, como sinal cultural de abertura para o novo. Se existem essas alternativas aceitas, isso nos dá uma mensagem. Olha, o povo aceita alternativas. Essa cultura aceita ideias diferentes daquilo que já está estabelecido. É uma porta, não totalmente aberta, eu diria, mas destrancada. Para o novo, para aquilo que nós vamos apresentar. Entenderam? Muito bem, vamos para frente. Abaixo dos universais e alternativas, temos as especialidades. O que são elas? As especialidades são atividades realizadas por apenas determinados elementos ou grupos da sociedade, como, por exemplo, médicos, parteiras, construtores, pajés, plantadores, caçadores, artesãos, cantadores e outros. Dessa forma, é possível categorizar tendo em mente, por exemplo, quem realiza ou coordena algumas dessas atividades específicas, entendendo que estes especialistas serão elementos-chave para a compreensão dos conteúdos de suas áreas específicas. Especialistas culturais vivem num universo especial. Verdade ou mentira? Especialistas vivem num universo especial. Então, vamos imaginar o médico. O universo de vida de um médico é o mesmo de um professor? Não. As realidades, as crenças fundamentais, a cosmovisão de um médico é a mesma de um professor? Então, a mensagem apresentada deve ser a mesma para um médico e um professor? Digam, não. Não. Porque universos diferentes, ideias diferentes, crenças diferentes, cosmovisão diferente. Se eu jogo uma mensagem geral, genérica aqui, o que eu vou produzir? Uma mensagem genérica para os dois. O que eu posso produzir? Sincretismo ou nominalismo. Tá bom? É interessante, talvez você nunca pensou nisso, mas quando a gente vai lá no púlpito e prega para uma comunidade como essa aqui, cheia de gente diferente, cada um com uma mentalidade diferente, uma cosmovisão diferente, crenças diferentes, e é o caso aqui, não é? E eu estou jogando uma mensagem genérica, o que eu estou produzindo? Pode ter certeza que a gente aqui à frente está pensando nisso. O que será que eles estão entendendo? O que será, ou até onde será que eles estão entendendo? Por isso que a gente fala assim, você está entendendo? Se você não está entendendo, o que você deve dizer? Não estou entendendo. A gente explica de novo. É importante.
Porque aqui não dá tempo da gente estabelecer um relacionamento pessoal com cada um e poder conhecer você e ser conhecido. Pois não? Existem os universais. Vão existir elementos universais entre os dois, entre professores e médicos. Vão existir, a gente já viu isso, né? Existem alternativas? Existem. Existem diferenças, e até muitas? Sim, também. Tá? Mas quando eu falo de universo, falo de um todo, né? Dentro do universo de um médico, há muitas diferenças do universo de um professor. Há universais? Há pontos idênticos? Há. Mas há pontos diferentes. Eu diria que não é a minoria, não. O universo, quando eu me refiro ao universo de especialidade, não é pequeno, não. É grande. Talvez o universo dá uma ideia muito grande demais, né? Mas vocês estão entendendo? Então, há especificidades que têm que ser tratadas especificamente, aqui e ali. A gente não pode negligenciar isso, especialmente no transcultural. Especialmente no transcultural, tá? Exemplo aqui, ó. O cantador ou contador de histórias Zoé. E não é qualquer um que conta uma história entre os Zoé. É um homem velho, não é uma mulher, não é um jovem, é um homem velho, e um homem que é autorizado, culturalmente ele é reconhecido como o contador de histórias, e ele não é só o contador, ele é o cantador de histórias. Entre os Zoé, eles não contam histórias, eles cantam histórias. Quando se conta uma história, é cantando. E quando se canta uma história, a língua muda completamente. Muda a entonação, a divisão silábica, muda tudo. Você tem que aprender de novo como cantar para você contar uma história. Então, se eu quero que a minha história seja bem recebida de forma, puxa, que bom ouvir essa história. Que ela seja bem compreendida, que eles digam, estou entendendo a história. E você vai falar, ler a Bíblia, contar uma história, ou você vai cantar a história que você quer contar? Eu diria, sem titubear, que eu iria cantar a história. Porém, você precisa aprender a cantar, do jeito que eles cantam. Você precisa estar lá na aldeia, à noite, na sua rede, no meio da aldeia ali, na escuridão total, que você não vê o nariz, assim, né? E deitado na rede, todo mundo na rede, todo mundo deitado lá na escuridão total, e você começa a cantar a história. Aí você pensa, mas peraí, de noite, na escuridão, todo mundo na rede, eles não vão ouvir nada, vão dormir. Não vão, porque aquele é um momento social, é um momento específico de se contar histórias, de se passar cultura, de se contar, de se espalhar, vamos dizer, uma informação importante. E aí tem um velho ali naquele meio, e sem mais nem menos ele começa a cantar. E canta, e canta, e canta, e canta, e canta, dezenas de vezes repetindo a mesma história. Quando ele para, aí o pessoal começa a comentar aquilo que foi cantado, que foi contado, né? Começam a comentar e no dia seguinte você vai ver as pessoas comentando aquela história. Aí você escreve uma carta para o seu pastor na sua igreja, né? Estamos ensinando aqui, olha, o pessoal está ouvindo aqui e tal. A gente à noite vai lá para o meio da aldeia, deita na rede e começa a cantar. E o seu pastor vai dizer, volta para cá. Volta para cá, que esse negócio aí, você está vivendo aí, né? Vida boa, né? Mas é muito sério, gente. Se você quer que eles te ouçam, fale do jeito que eles falam. Comunique do jeito que eles comunicam. Muito bem, vamos para frente. Os cachoiana, o canoeiro, entre os cachoiana, o canoeiro é um homem específico. Não é todo mundo, nem todos os homens que sabem fazer canoa. São alguns pouquíssimos. E é uma preocupação, porque eles deixaram de ser ribeirinhos há anos atrás e agora voltaram a ser ribeirinhos. Então, o canoeiro voltou a ser uma pessoa de proeminência na cultura, na sociedade. Ele voltou a adquirir um status social muito grande, porque eles precisam de canoas. E tem muito poucos deles que sabem fazer, na verdade, um que sabe fazer canoa. E a preocupação dele, ótima, muito boa, ele está agora treinando os jovens, para que essa capacidade permaneça para frente, para as próximas gerações. Caso contrário, eles vão ser ribeirinhos que não sabem fazer canoa. Já pensou? Muito bem. O que envolve
a mente, o coração, qual é a cosmovisão, quais as crenças fundamentais que permeiam a mente de alguém que vive no rio e de alguém que vive longe do rio. Nós temos um grupo ali no Ceará, que é historicamente de pescadores, e os homens vivem no mar, as mulheres e crianças na terra. Nós estamos ali trabalhando com mulheres e crianças só, os homens estão no mar. Eu perguntei para os colegas lá, quem que vai alcançar os homens lá no mar? Aí eles falaram, opa, peraí, Deus me livre, coisas assim, né? Mas olha, os homens estão lá 30, 40 dias no mar. Eles voltam com o navio cheio de peixe, deixam o peixe lá, tomam um café, mar de novo. Como é que nós vamos entender e alcançar o coração desses homens que vivem no mar? Quais são as crenças envolvidas em quem vive no mar? Qual é a cosmovisão que tem alguém que vive no mar? Com certeza não é a mesma de alguém que vive na terra. Como é que vamos alcançar esses homens? Eu fiz essa pergunta lá e ninguém tinha resposta. Que tal a gente ir para o mar com eles? Aí o pessoal pulou mesmo, né? Ah, mas eu não vou de jeito nenhum. Ah, porque eu enjoo. Ah, porque eu isso. Ah, porque eu aquilo. E os homens continuam lá, sem ouvir o Evangelho. Interessante, não é? À frente. A próxima, além das especialidades, existem também as peculiaridades individuais, que são aquelas coisas que fogem do controle social, fogem do senso comum, é o jeito de alguém ou de cada um. Aquilo que é aceito, mas é uma peculiaridade minha. Tá bom? Por exemplo, eu sou flamenguista. Isso não é só uma peculiaridade individual, porque o Brasil todo é, né? Não é verdade? O Brasil todo é flamenguista, né? Mas se eu fosse vascaíno, seria uma peculiaridade minha. Ninguém mais quer ser vascaíno, só eu. Não? Ok. Não vou nem gastar muito tempo nisso aqui. Desse lado, então, nós vimos os organizadores da sociedade, tá bom? Debaixo dos reguladores sociais, aquilo que organiza a sociedade. Do outro lado, o que controla a sociedade. Então, tem alguns aqui. Leis são regras rígidas de comportamento formuladas deliberadamente e impostas por uma autoridade especial de obediência obrigatória. Existe esse nível de reguladores sociais. Controle social. Existe polícia, existe lei, não é? Mas existem outras coisas menos rígidas. Por exemplo, as normas. O que são as normas? São expectativas não obrigatórias de comportamento social coletivo, mas que são aceitos espontaneamente pela comunidade. São convenções, formas de etiquetas, etc. Então, lá embaixo, um exemplo. Agradecer depois de receber um presente. Ou não. Agradecer ou não? O que a gente faz? Qual é a nossa maneira de conduta? Quando a gente recebe um presente, a gente agradece. Se você der um presente, der alguma coisa para um Zoé, por exemplo, ele não vai te agradecer. Não tem por que agradecer, é sua obrigação dar um presente para ele. Você mora lá, você está na terra dele, você está comendo a comida que ele come, então é sua obrigação você devolver alguma coisa. Não tem que agradecer nada. Quando você chega na casa, entre eles, né? Quando você sai da sua aldeia e vai numa outra aldeia e chega lá, você não chega na casa, não entra, você não fala com as pessoas, você para do lado de fora, de costas para casa, senta lá de costas e começa a cantar a história da sua viagem. De onde você veio, para onde você passou, o que você viu, e as pessoas lá não estão nem olhando para você, mas elas estão ouvindo. Quando termina, você continua lá sentado de costas, alguém lá dentro vai dizer, vem comer, está apresentado. É só chegar, sentar e comer. Mas se você chegar e entrar, aquilo ofende, não é assim que se faz. Então, normas, expectativas que não são obrigatórias, mas são aceitas e todo mundo procura fazer aquilo. Além disso, temos os padrões. O que são padrões? Expectativas moralmente sancionadas com vigor pela sociedade. Desobedecer a esses padrões provoca desaprovação moral. Então, padrão tem a ver com moralidade. Como o cuidado que se deve ter com as crianças, com os velhos, o tipo de roupa que se usa ou que não se usa, monogamia ou poligamia, por exemplo, são alguns assuntos que estão aqui dentro desses padrões morais. Alguns exemplos. A mulher sorrir em público. O que é que significa isso aqui para nós, em nossa cultura, sociedade? Dá para dizer nossa cultura, sociedade, porque na minha, no Rio de Janeiro, é uma, aqui na Paraíba é outra, né? Mas vamos imaginar que dá, para todos nós aqui, o que significa uma mulher sorrir em público? Que ela está sorrindo, nada mais, né? Entre os Zoé, novamente, a mulher que ri em público não presta muito, não. É uma mulher que nem
olha, não é o ideal de mulher. Inclusive, quando elas têm que rir mesmo, não tem jeito, elas costumam cobrir a boca. Quando dá aquela vontade de rir, elas fazem... escondem os dentes, né? Que já não são muito bonitos, mas escondem, para que ninguém veja que elas estão sorrindo. Segundo lugar, cobrir os tornozelos. Hoje o Ronaldo falou de manhã que em algum lugar cobrir essa parte do braço aqui indica moral, né? Mais moral. E dobrar a manga um pouquinho assim indica o quê? Provocação, né? Em algumas culturas, o tornozelo é a parte mais, vamos dizer, sensual do corpo. Aqui no Brasil, para vários povos, eu mencionei os Apinagé, os Carajá também são assim, só não se cobre a parte de cima. A parte de baixo é coberta, mas a parte de cima não. Por quê? Porque não há, na visão Apinagé, na mentalidade Apinagé, não há nenhum atrativo sexual na parte de cima. Não há nenhum atrativo sexual ali, nenhuma sensualidade ali, só na parte de baixo. Já o Zoé não tem nem em cima nem embaixo. Nem em cima nem embaixo, tem nada coberto. Simplesmente nada. Né? E entre eles existe sensualidade? Existe, mas não na nudez em si. Existem outros detalhes. Tá? Então a gente precisa entender esses padrões de moralidade. Finalmente, suco de limão. Quem aqui gosta de limonada? Alguém? Pois é. Na China, em muitos lugares, o suco de limão é considerado abortivo. E a história da evangelização na China conta de alguns grupos de missionários lá que tiveram problemas com isso. Li num livro antigo, a Missiologia, de Larry Pate, em que ele dizia que algumas equipes missionárias na China, formadas por moças solteiras, tiveram um trabalho totalmente destruído por causa disso. Elas plantaram um pé de limão e tiravam limão ali todo dia na hora do almoço, faziam aquele suco de limão, que delícia, né? Para tomar enquanto almoçavam. E o povo as rejeitou completamente, porque elas não sabiam que o suco de limão para eles é abortivo. Então, quando eles viam as moças tomando o suco de limão todo dia, o que eles pensavam? Essas moças estão aprontando. Entenderam? Não preciso explicar mais nada, né? Tá bom. Além disso, nós vamos ver também ainda as tradições, costumes e hábitos. Eu coloquei os três juntos aqui, porque eu quero mostrar os três juntos numa única ideia, numa única visão. Então, alguém lê para a gente, bem rapidinho, por favor. Muito bem, eu vou mostrar para vocês uma imagem aqui, onde a gente vai identificar, na mesma imagem, tradições, costumes e hábitos, ok? Quero dizer desde já que eu fiz uma consultoria aqui com o gaúcho, aquele gaúchão que estava aqui ontem, lembram dele? Aquele da mãozinha dada, lembra? Então, aquele mesmo. Mas como representante da cultura gaúcha, ele me fez uma avaliação que está certinho, Carlos. Então, eu posso afirmar isso, né? Então, essa imagem aí, ó, dá para ver? Mal, né? O que estão vendo lá? Um gaúcho e uma gaúcha tomando chimarrão. Muito bem. Então, ela está sentada ali com ele e tal, e ela tem nas mãos a cuia de chimarrão e ele tem nas mãos o quê? A chaleira. Tá? Ela é preta na imagem, não dá para aqui, dá para ver, mas lá não. Ele tem uma chaleira na mão. Então, dentro dessa imagem aqui, o que é tradição, o que é costume e o que é hábito? Tradição é o chimarrão. Tá bom? É uma tradição, é mais estática, não é tão flexível. Todo mundo toma chimarrão, deve tomar chimarrão, tem que tomar chimarrão, toma chimarrão. Eu já vi no Rio Grande do Sul uma vez, vi algo que me surpreendeu demais. E eu entendi por que o gaúcho toma chimarrão desse tanto. É uma mãe sentada à porta da casa assim, com a criancinha pequenininha nos braços, tomando chimarrão, e de vez em quando ela pegava um pouquinho da erva do chimarrão assim, enfiava na boca da criança. E a criança comia chimarrão. A criança já é viciada desde pequenininha, né? Então chega um ponto que ela já não vive mais sem aquele negócio lá. E para usar um bom goianês, sem o trem. Sem aquele trem o cara não vive. Tem que tomar um chimarrão. Então isso é tradição. O que seria costume? Costume, nesse caso, é essa roupa, essa indumentária que tanto a mulher como o homem estão usando. A mulher com essa roupa de prenda, o homem com a bombacha, com aquele lenço no pescoço, tudo aquilo lá, né? Aquilo ali é costume.
mas já é mais flexível, porque nas cidades mais adiantadas, desculpem os gaúchos, mais civilizadas, né? Já não estão usando mais isso, só nos lugares ainda mais tradicionais, onde aquilo já é mais tradição do que costume. Mas muitos estão usando já roupas assim, normais, né? Vamos dizer, normais e menos tradicionais, ok? E por último, o que é hábito? A chaleira. A chaleira ainda é um hábito, mas é muito flexível. Hoje muitos estão usando a garrafa térmica. É muito mais prática, não é? Na chaleira tem que estar o fogo, tem que estar ali, e de vez em quando põe no fogo para aquecer novamente a água. Na garrafa térmica, põe lá e pronto, né? Muito mais prático, mais fácil, então é muito mais flexível essa questão dos hábitos. Então, vocês viram as 3 coisas numa única imagem, né? Tá certo? Então, finalmente, o que é que nós temos aqui? Nós vimos que temos, dentro de reguladores sociais, nós temos aqueles organizadores sociais, que são quais? Os universais, as alternativas, as especialidades e as peculiaridades individuais. Acreditem em mim, vocês não estão vendo lá, mas pode acreditar, tá bom? Do outro lado, dos controladores sociais, nós temos as leis, as normas, as tradições, os costumes e os hábitos, ok? Ainda pensando em controle social, existe uma coisinha chamada tabu. O tabu, eu coloquei de propósito do lado de fora e englobando tudo, porque o tabu, de fato, ele engloba tudo isso aqui. Tabus são ideias de que se alguma norma, alguma regra, alguma lei, alguma tradição, enfim, qualquer um desses aqui, for quebrado ou quebrada, trará punição, trará resultado, trará sanção no nível vertical, tá? Não no nível social, mas no nível do aquém para o além, tá bom? Então, o texto que a gente vai ler aqui está também no seu livro, em parte e outra não. Diz assim, essencialmente, preste atenção, tá? Está quase na hora da gente ir, mas ainda não. Especialmente, o tabu consiste numa série de regras negativas, cada uma das quais afirma uma forma de comportamento que levará um poder sobrenatural a contragolpear e prejudicar aquele que desafia esse tabu. Precisa ler de novo, gente? Ou está claro? Então, o tabu é uma norma negativa que, se quebrada, trará uma reação, um contragolpe do sobrenatural para a gente. Diga. Sim. Sim. Mas ele falou isso? Você me levou a quebrar um tabu? Ou ele só explicou que não podia que eu tocar na copa? Uhum. Exatamente. Pois é. É muito difícil que o indígena ou aquela pessoa do outro povo, transcultural, né, vai dizer para você assim, olha, isso aqui eu não posso fazer porque existe um tabu aqui que os antropólogos classificam assim. Não vai dizer isso para você, né? Ele vai agir dessa maneira. Existe uma limitação aqui, uma proibição aqui que é invisível, a gente não vê, mas eles sabem que existe, das quais eles têm medo. Por que tem medo? Porque ela trará sanções, trará contragolpes do mundo invisível, do mundo sobrenatural para ele, se quebrado. Então, por isso diz que são normas, regras negativas, tá? Na realidade, pouquíssimos atos que são tabus são em si mesmos perigosos. Em si mesmo, humanamente falando. Mas porque o perigo vem de onde? Vem do sobrenatural, do além. Ok? Segundo esse camarada aqui, esse tal de Freud aqui, vocês conhecem ele? Tem um ditado que diz que só Freud explica, né? E eu acrescento, só Freud explica Freud, porque ninguém mais explica Freud, né? Mas ele diz o seguinte, o incesto e o patricídio seriam os únicos tabus universais a nível individual.
Patricídio é matar o pai, né? Tá bom? Constituindo a base da civilização, sendo, porém, também encontrado na questão social coletiva. Então, tanto o incesto como o patricídio são questões mais individuais em termos de tabu, mas também são encontrados em termos coletivos, em termos de sociedade como um todo. Ok? Todavia, veja aí, todavia, embora o canibalismo, o assassinato dentro do mesmo grupo de parentesco e o incesto sejam tabus na maioria das sociedades, não dá para chamar de universal, em termos de humanidade. Por que não? Porque pesquisas posteriores encontraram exceções para todos eles e, portanto, não se conhece nenhum tabu que seja universal. Nenhum tabu que seja universal. Mas vamos encontrar tabus em todas as culturas. Nós também temos aqui. Aqui, por exemplo, quando você tira o sapato, a sandália, quando você chega em casa, você deixa a sandália virada assim? Você está falando com tanta ênfase que eu vou perguntar para você, por que não? Morre o pai ou a mãe, tá vendo? Você sabia disso? Então, agora você já sabe, agora não deixe, tá? Pois se deixar a sandália virada assim, morre o pai ou a mãe. Isso é um tabu, ok? Tem mais alguma coisa? Quando está relampejando, é relampejando ou relampeando que fala? Relampejando, né? Em alguns lugares é relampeando, né? Você cobre os espelhos? Por quê? Isso vem da cultura indígena, do meu povo acredita, que se você vira o relâmpago, você fica maluco, fica louco. Então, vem de lá essa ideia de cobrir os espelhos, porque você pode ver o reflexo do raio no espelho e ficar louco. Tabu, tá bom? Alguém queria falar aqui? Sim. Um aspecto? Pode incluir um aspecto moral também. A moralidade é universal, eu diria. Sim, é universal. Porém, como o povo lida com isso, com a moralidade, não é universal. É etnológica. Cada grupo tem a sua maneira de ver o moral de um jeito e reagir a isso de um jeito. E há tabus específicos dentro de cada povo, de cada cultura. O mesmo caso aqui e aqui podem ser tratados de maneiras diferentes. Podem haver tabus diferentes entre o que tem aqui e o que tem aqui, ainda que o assunto é o mesmo. Tá? Entendeu? Muito bem. Vamos terminar? Só para pensar, isso aqui já foi falado várias vezes aqui, e a gente vai repetir. Se você tem como, eu até ia sugerir que você copie isso aqui e guarde aí com você. Um trabalho missionário sem um sólido fundamento teológico se divorcia da mente de Deus. Concordam com isso? Aquilo que a gente já ouviu, né? O que nós vamos ensinar para eles tem que ser a palavra de Deus, a verdade absoluta e final. Mas como vamos ensinar? De que jeito vamos ensinar? Vamos comunicar ou vamos apenas falar? Então, um trabalho missionário de comunicação do Evangelho, sem um forte fundamento bíblico, não é Evangelho, não é bíblico. E está longe da mente de Deus, da vontade de Deus. Por outro lado, um trabalho missionário sem sólido fundamento antropológico e linguístico se divorcia da mente do povo. Se a gente pregar a Bíblia de uma forma não compreensível e não relevante, o que acontece? Sincretismo ou nominalismo. Agora, se a gente pregar de uma forma bem compreensível, bem relevante, mas não a Bíblia, não a verdade, o que acontece? O que acontece? Nada, né? Se você pregar uma mentira, eles vão crer numa mentira e o que vai acontecer? Nada. E aí alguém diz assim, mas Carlos, outra vez aquele assunto, né? Mas olha, o Espírito Santo convence, é verdade. O Espírito de Deus convence o coração do homem que entendeu. Eu afirmo isso biblicamente, a gente falou isso no início, né? Jesus disse, a única situação onde a palavra viva e eficaz de Deus não germinou, nem nasceu, foi na mente e no coração daqueles que não entenderam. Tá bom? Então, eu vou passar para vocês agora, queria ter terminado um pouquinho antes, mas não deu, por causa da correria, né? Um trabalhinho. Eu calculei mais ou menos aqui umas 70 pessoas. Será que tem mais? Então, vamos fazer assim, vamos nos dividir em grupos de 7,
Se sobrar gente, você entra no grupo. Vocês podem se espalhar por aqui. Claro, vamos com o máximo possível de nos comportar, né? Sem muito barulho, muito algazarra, mas vocês vão se separar. Espera um pouquinho aí. E eu vou passar para cada grupo um material de apenas 2 páginas, tá bom? Esse aqui é o material cultural que fala sobre a cultura Yurok, esse povo aí que eu estou propondo. Aqui tem material, informação cultural para você preencher os requisitos das 2 dimensões que estudamos, histórica e ética. Histórica, origem do ponto alfa e da persona alfa, e na dimensão ética, nós temos o quê? A culturalidade, aquelas 3 heranças, e temos os reguladores sociais, esses que vimos por último. Então, o objetivo do trabalho é, juntos ali, ler o que está escrito aqui e identificar o que nessa informação preenche aquela pergunta dentro do nosso roteiro, dentro dessas 2 dimensões, tá bom? Então, à medida que for identificado, você pode marcar aqui, olha, tem ao lado aqui, as linhas estão numeradas. Então, você pode fazer aí um rascunho em algum lugar, alguém do grupo faz um rascunho, dizendo, olha, dimensão histórica, persona alfa, nós achamos aqui, ó, está aqui na linha tal, assim, 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 coloca lá, registra lá, e assim por diante, tá bom? O que for possível achar aqui, dentro da dimensão histórica e da dimensão ética, vocês vão fazer agora, tirando daqui a informação e colocando num rascunho ao lado. Até o final do curso aqui, nós vamos chegar ao final, na última dimensão, a dimensão étnica, e nós vamos ali conseguir traçar um perfil cultural mínimo desse povo Yurok. E o meu objetivo, Deus queira que funcione, né, é que nós vamos perceber que é possível e que nós vamos chegar separadamente, vamos chegar às mesmas conclusões. Querem apostar? Não? Então tá bom, eu preciso de 10 grupos. Podem se separar, em princípio, 7 em cada grupo, cada um para um lugar aí que eu vou passar entregando para vocês, tá? E aí a gente vai fazer isso aí até o final desse nosso período da manhã. Guardem o que vai ser feito aqui, porque vai continuar sendo usado depois, ok? Vamos lá?